Por falta de honra, eu vou te mostrar até na palavra de hoje isso. Se esforce e depois aquele esforço, a recompensa daquele dia todo de trabalho, a recompensa daquele dia todo de esforço, não vai para frente. Por quê? Primeira coisa, falta acender a luz, falta sinceridade com o marido, com a esposa, falta andar na verdade. A falta da sinceridade faz com que a gente perca o resultado do nosso esforço. A gente até se esforça, mas se você não está sendo verdadeiro, na escuridão, você não acende a luz, você gosta de manter coisas escondidas, ocultas, você vai acabar perdendo ali o seu valor. O resultado do seu esforço, o resultado do seu trabalho vai se perder na escuridão. E eu falei que a escuridão, ela engana, porque quem gosta da escuridão, gosta porque na escuridão não dá para ver a coisa errada, não dá para ver o que está fazendo de errado. Só que por outro lado, do mesmo jeito que a escuridão serve para enganar, para não deixar ver o que está errado, ela também serve para que a pessoa não ache o que ela está procurando. Ela acaba atrapalhando a vida da pessoa. E ela gosta da escuridão. Não, pelo menos na escuridão, enquanto eu estou mantendo tudo sem a luz, ninguém vê o que eu estou fazendo de errado. O bobo você, porque você também nunca vai achar o que você está procurando. Procura paz, não acha. Procura alegria, não acha. Procura prosperidade, não encontra. Por quê? Tem que acender a luz. O que é acender a luz? É ser sincero, é abrir o coração diante de Deus, é falar a verdade com quem tem que falar. A segunda coisa que aquela mulher fez foi varrer a casa, tirar a sujeira, irmão, tirar tudo que não presta. Não pode ter uma coisinha aí que é de Deus e mais uma coisinha que é do diabo. Está ali servindo a dois senhores, está dividido na sua vida com Deus. Não pode, tem que ser sincero, varrer mesmo, passar uma vassoura para tirar tudo que não presta. E a terceira coisa que ela fez foi buscar com diligência. É buscar de coração, é buscar com esforço. Diligência é você ter cuidado na sua busca. Não, eu vou para a igreja, eu não vou ser um domingueiro só de igreja não, que eu estou lá no domingo, durante a semana eu esqueço de Jesus. Não, eu vou buscar com diligência. Domingo eu vou buscar Deus, segunda-feira eu vou ter um momento com Deus, na terça também, na quarta também. Eu não vou abrir a Bíblia no domingo, durante a semana esquecer ela lá, porque eu não vou achar Deus desse jeito. Eu não vou encontrar o meu valor dessa maneira. Quem está entendendo, diga amém. E aí quando ela fez essas três coisas, acendeu a luz, varreu a casa, buscou com diligência, ela achou. Se ela não tivesse feito isso, irmão, um dia inteiro de trabalho teria sido perdido. Alguém pode dizer, mas ela ainda tinha 9, não era? Eram 10 dracmas, né? Jesus diz, qual a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma? E esse negócio de ser conformado está fazendo muita gente perder, e perder muito. Porque tem muita gente no caso dela que falaria assim, eu tenho 10, só perdi uma, ainda tem 9, tá bom. Vai indo assim, irmão, que você vai ver daqui a pouco não vai ser só uma, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, daqui a pouco foi tudo embora. E aí nós falamos em um dos domingos aí que essa questão de não sair do lugar, de se esforçar e não sair do lugar, de perder a recompensa de todo o esforço, trabalha e perde o esforço do trabalho, luta e perde o esforço daquela luta, muitas vezes é falta de honra. Lembra que certa vez Deus falou ao povo de Israel assim, lá em Deuteronômio 2, tendes rodeado a mesma montanha muito tempo, virai-vos para o norte. Tem gente que não sai da mesma situação. Por quê, pastor? Porque se não mudar o comportamento, se não mudar a atitude, não vai mudar o resultado. Eu comentei aqui com você que certa vez Davi, quando ele assumiu o reinado de Israel, Davi era um homem de Deus, estava fazendo tudo certo, e durante 3 anos seguidos tinha fome em Israel, não saía daquela situação. E Davi foi consultar o Senhor. Quem lembra dessa mensagem? Quem lembra? O Senhor falou para ele assim, olha, por causa dos gibeonitas, porque Josué matou os gibeonitas. Mas o que aconteceu? Que história é essa de gibeonitas? Tinha sido feita uma aliança entre Josué e os gibeonitas, Saul matou os gibeonitas. A Bíblia fala que essa aliança foi feita e por falta de vacilo, de Josué, era um povo que deveria ser eliminado, só que o Josué fez uma aliança com eles, e Deus respeita alianças, viu? Deus respeita. E como respeita? Não era para ter feito, mas Josué fez. Aí falou que não ia matar eles, não podia mais matar, não podia mais destruí-los. Eles ficaram convivendo no meio do povo de Israel muitos anos. Quando veio Saul como rei de Israel, Saul não quis nem saber de aliança nem nada, foi lá e matou os gibeonitas. O que aconteceu? A consequência veio depois.
Aquilo tinha que ser resolvido, aquilo tinha que ser acertado. Aí o Davi vai perguntar para Deus, Deus fala assim: é aquela aliança que foi quebrada. O Josué falou que ia fazer e o Saul não cumpriu. Matou os gibeonitas, não podia ter matado. Agora a consequência está vindo, conserta. Como que era o conserto? Davi foi falar com os gibeonitas: olha, o que vocês querem para consertar? Que satisfação vos devo? Lembra que eu falei aqui, até contei, não consegui achar, mas eu contei o testemunho do missionário. O missionário R.R. Soares, ele conta que uma vez ele comprou, quando os filhos eram pequenos, um brinquedo lá, acho que era um triciclo, para um filho, comprou para o outro filho. E aí um belo dia, os meninos todos felizes, amanheceu lá, cadê o triciclo? Tinha sumido. Passou-se um tempo, o vizinho passa com um triciclo andando para lá e para cá. O vizinho tinha roubado o triciclo. Aí a esposa dele falou: você não vai fazer nada. Olha aí, você está vendo, ele roubou, você não vai fazer nada, Soares. Ele falou para a mulher dele: já fiz, coloquei na mão de Deus. E anos se passaram, olha só, anos, hein? Lá na frente, um dia, já estavam todos adultos, os filhos estavam, se eu não me engano, tá? Era uma véspera de Natal, alguém bate na porta lá. Aí o missionário vai lá atender, é um homem chorando: o senhor lembra de mim, seu Soares? Eu era vizinho do senhor aqui. Ah, lembro de você. Pelo amor de Deus, o senhor tem que me perdoar. Eu vim aqui resolver essa questão com o senhor. Lá naquele tempo, eu roubei o brinquedo do seu filho. E o senhor tem que me perdoar. Falou: não, mas você já está perdoado. Não, o senhor tem que me perdoar. Ou eu pago, alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Ele disse: eu fui numa igreja, cheguei lá, o pastor estava pregando, eu ouvi a palavra, o pastor fez o apelo e disse: olha, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E ele foi. Ele falou: quando eu cheguei lá na frente, eu estou lá de coração aberto para aceitar Jesus. O pastor, que nunca me viu na vida, não sabe de nada, virou para mim e falou assim: você está aceitando Jesus, mas Jesus não te aceita, porque você um dia roubou lá o brinquedo do filho de um homem de Deus. Você tem que ir lá e tem que acertar a sua situação com ele. Pelo amor de Deus, pastor, não quero para o inferno, eu estou aqui então, por favor me perdoa para eu poder voltar lá e aceitar Jesus. O missionário conta isso chorando. Disse: pelo amor de Deus, você está perdoado, acabou, pode ir lá, aceita Jesus. Olha como Deus, irmão, faz questão de coisas que amarram a nossa vida. A quem você deve satisfação que às vezes você jogou debaixo do tapete e deixou por isso mesmo? Ah, vamos jogar aqui, deixa para lá. Será que deixa para lá? Deus honra a palavra. Presta atenção nisso. Era 3 anos que a coisa não ia no reinado de Davi por causa do que Saul fez. O Davi teve que ir lá e resolver. Que satisfação devo a vocês, porque o Saul errou com vocês e por isso a coisa não vai aqui em Israel. 3 anos de fome. Os gibeonitas disseram: olha, não é por dinheiro, não é por nada. Nós queremos 7 descendentes de Saul, o homem que nos matou, derramou sangue da nossa família. Nós queremos a família dele. Davi teve que dar 7 descendentes de Saul para serem enforcados. E aí, cessou a praga. O que é que tem que ser resolvido? O que é que tem que ser colocado em ordem? Olha como é sério essa questão de honra, meu irmão. Não brinca com isso não. Leva a sério mesmo. Tem que falar com quem? É com o seu marido, é com a sua esposa, é com o seu patrão. Com quem que você tem que acertar a sua situação? Ai, pastor, não coloque em mim um peso maior do que eu posso suportar, porque é difícil para mim chegar e falar com aquela pessoa. Olha, se você só deve a Deus satisfação, então resolva com Deus e está tudo certo. Mas se você sente no seu coração e você sabe que você deve a Deus essa satisfação e a mais alguém, vai lá e fale com a pessoa. Pede para Deus preparar um momento, pede para Deus preparar a hora certa e resolva. Fala com a pessoa. Ah, pastor, devia, larguei lá, até esqueci e tal. Então, mas será que isso não está amarrando a sua vida hoje? Será que isso não está assegurando você? Você não deve chegar lá e falar: olha, fulano, eu devia isso para você. O negócio é o seguinte: ou você me perdoa, eu vou te pagar nem que seja R$10 por mês, mas eu vou resolver essa situação. Como é que a gente pode resolver isso agora? Como é que a gente pode acertar isso? Vamos resolver essa situação? Porque talvez está amarrando a sua vida. Essa questão de honra é muito, mas é muito sério mesmo. Tudo isso a gente foi falando aí nos domingos passados. E hoje eu quero chegar aqui em Isaías 29:13 para falar a respeito disso aqui com você. Quem achou aí, diga amém. Então vamos lá. Diz assim, ó, Isaías 29:13.
Olha o que Isaías profetizou. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o que mais? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Irmão, olha para o pastor. Honra de lábios não adianta. Quando você honra Deus com lábios, mas o seu coração está longe, você vai ver, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, a sua vida financeira não vai para frente. As coisas vão começar a se amarrar. Quando o coração não concorda com a boca, as coisas vão começar a ficar difíceis. E Deus estava percebendo isso na vida desse povo. Era um povo que honrava com os lábios, mas não com o coração. Não havia sinceridade. Estava ali, vamos dizer, como se fosse hoje na hora do louvor, louvava, adorava, e glória a Deus e aleluia, mas o coração estava bem o quê? Distante, bem longe. Como eu falei no início do culto, já não tinha mais aquela sede das coisas de Deus. Vinha no culto de maneira religiosa. Você sabe o que é um religioso? É isso aqui, ó. Que o seu temor consiste só em mandamentos de quem? De homens, que foi instruído. Vem na igreja porque alguém manda vir, faz porque alguém mandou fazer, faz porque... Mas não há no coração realmente um desejo de servir a Deus, de servir de coração. Irmão, olha para o pastor, veja se você não está honrando a Deus apenas com os lábios, ou se realmente no seu coração tem um desejo de fazer para Deus, servir a Deus, porque se morrer o seu desejo de servir a Deus, a sua vida vai começar a se amarrar, não vai para frente. Isso acontece em todos os degraus na igreja. Eu falo de membro, tem pessoas que estão na igreja há anos, mas o coração já está muito longe. Não serve com desejo, serve de maneira religiosa. É regra, coisa que instrução de homens, né? Mandou fazer, faz, mandou fazer assim, tem que fazer assim, mandou fazer assado, tem que fazer assado, mas o coração já está distante faz tempo, muito tempo. Obedece, mas não tem um coração realmente disposto a servir a Deus. Não tem aquele desejo de servir a Deus melhor. Jesus, eu quero servir melhor ao Senhor. Ontem eu orava e isso veio no meu coração. Não é só servir, você tem que ter o desejo de servir melhor. Deus, eu quero servir melhor. Como eu posso te servir melhor? É esse o coração que honra a Deus, não são palavras. As palavras honram o homem que não vê o coração. O homem se deixa honrar pelas palavras, mas Deus não. Para honrar a Deus tem que ser com a boca e com o coração, porque Deus vê os dois. Deus ouve o que sua boca diz, mas também vê o que está no seu coração. Deus está vendo lá. E qual era o problema desse povo? Olha o que Isaías fala, aí no versículo 13, né? Ele diz, porque pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra. Eles até vêm, né? Até chegava perto de Deus, mas só com os lábios e com a boca o honrava. Mas o coração está longe de mim. Por que o coração estava longe? Pula para o versículo 15 aí que você vai ver. Pula para o verso 15. Rapidinho. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito de quem? Olha para o irmão do seu lado. Fala para ele, Deus sabe qual é o propósito do seu coração. Coitado de quem quer esconder profundamente o seu propósito de quem? Do Senhor. Eu posso até falar, Jesus, eu quero te obedecer, mas lá no meu coração está dizendo, eu não vou obedecer. Eu vou continuar nesse pecado, eu vou continuar nesse erro, eu vou continuar fazendo isso. Com a minha boca eu digo, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, mas lá no meu coração estou dizendo, eu não vou ser fiel ao Senhor. Irmão, não dá para esconder o seu propósito do Senhor. Olha o que ele diz aí. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras. De que jeito? O que diz aí? As escuras. E dizem, quem nos vê e quem nos... Olha o que eu falei lá da dracma perdida, né? O primeiro passo para aquela mulher recuperar foi acender a luz. E tem gente que ainda insiste em fazer as suas obras às escuras. Não faz não, irmão. Não faz, porque quando você pergunta quem é que está vendo, ninguém está vendo. Muda para mim, para a Bíblia Linguagem de hoje, esse versículo aí. Olha só como diz
na linguagem de hoje, ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem, ninguém nos pode ver e ninguém sabe o que estamos? Coitado. Ninguém pode ver? Ninguém sabe que nós estamos? Inocência. Ô meu irmão, o homem pode não saber, o seu marido, a sua esposa pode não saber, você pode chegar para Deus e falar, Senhor, eu te amo, mas Deus, meu irmão, você não consegue esconder dele o propósito do seu coração, você não consegue esconder de Deus os seus planos. E tem gente que está planejando fazer coisa errada aqui, tem gente que está planejando fazer coisa escondida, vou fazer de um jeito que ninguém saiba. Não é aquela sinceridade, eu não vou fazer, não. Eu vou fazer de um jeito que ninguém veja. Eu vou fazer de um jeito que ninguém descubra. Não faça isso, irmão. Não faça, porque já tem um que está vendo até o seu plano e está falando com você hoje para você não fazer. Para você ver o quanto Deus vê, que Ele, antes de ver o que você está fazendo, Ele está vendo já o plano no seu coração e está me usando aqui para falar para você, não faça. Não faça porque você planejou na sua cabeça certinho, mas ninguém vai saber, mas ninguém vai descobrir, mas ninguém vai ver. Tanto que já está vendo, que já está me usando para falar com você hoje aqui, não faça. Não faça. Se você está planejando fazer escondido, se o seu plano na sua cabeça, o diabo te convenceu que é perfeito, que vai dar certo, eu estou falando para você diante de Deus hoje, não faça. Ouça o Espírito Santo, não é o pastor falando com você hoje não. Não faça porque Ele já viu e Ele sabe desde o plano. Não estou falando nem da ação. Deus já está vendo antes da ação o plano e já está te alertando hoje. Antes da queda vem um bom conselho mesmo. Não adianta dizer, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, Deus é tudo para mim, meu Deus é maravilhoso. Mas o que é que você está fazendo na escuridão? O que é que você está fazendo fora dos holofortes? Por que quando você vai fazer as coisas, você procura a coisa escondida, você procura a escuridão? Por que quando você vai fazer algo, você procura se trancar no quarto, você procura ir para os cantos, você procura ir para lugares onde ninguém te vê? Irmão, isso é desonra para Deus. Desonrar a Deus não é só você fazer, presta atenção, é você já planejar. É você já planejar. Lá no seu coração, você já está desonrando, porque Deus não vê apenas o que os lábios dizem, Deus vê já o que está no seu coração, você já está planejando. O pastor Jaime fala uma coisa, muitas vezes ele fala isso, ele fala, o homem pode ter a mulher que ele quer, aqui na sua mente. E a mulher pode ter o homem que ela quiser, aqui na sua mente. Do jeito que quiser, você já entendeu o que eu estou falando. Não, pastor, graças a Deus, nunca desonrei meu marido, nunca desonrei a minha esposa. Mas e os seus planos? E aí no seu coração, na sua mente, o que se passa? O que se passa quando você olha para outra pessoa? O que se passa na sua mente, no seu coração, quando você olha para alguém que não é o seu marido, não é a sua esposa, ou você que é solteiro, que olha para o marido de alguém, para a esposa de alguém? A desonra já começa aí. Isso é assunto sério. Não, mas eu nunca faria, pastor. Pois é, tem gente que nunca faria, porque nunca teria oportunidade. Mas se tivesse, no coração já fez. Na mente já fez. E Deus está vendo desde aí. Deus começa a receber a desonra desde aqui, Deus começa a receber desonra desde o nosso coração. É isso que nós temos que aprender, igreja. A desonra não está só na atitude. Aliás, o lugar de você honrar ou desonrar a Deus é no seu coração. Quem lembra de um homem chamado Ananias e a sua esposa chamada Safira na Bíblia? Quem conhece a história? Deixa eu ver, levanta a mão assim bem alto. Alguns não conhecem, eu vou resumir para você. Esse homem um dia vendeu uma propriedade que custava muito dinheiro. E ele foi fazer uma oferta na igreja. Olha, pastor, ofertar é coisa boa ou coisa ruim? É honrar ou desonrar a Deus? Depende. Depende do quê? Do seu coração. Por isso que eu falo para você, aprenda isso hoje. A honra ou a desonra a Deus começa aqui, no nosso coração.
Eles foram fazer uma oferta, vender a propriedade e disseram que trariam o valor todo diante de Deus em oferta. Quando eles viram que o valor era muito alto, assim penso eu, eles combinaram entre si, marido e esposa: olha, a gente falou que ia fazer toda a oferta, mas é muito dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos falar que não foi vendida por tanto, vamos falar que foi vendida por tanto, e aí a gente faz essa oferta e o restante a gente fica com a gente. Combinado? Combinado. O plano, presta atenção no plano, que ali é o que Deus está falando, ó. Olha lá, ó. Ai dos que querem, dos que escondem os seus planos de quem? O plano já tinha sido visto por Deus. Aí o Ananias é o primeiro. Chega na igreja, está lá o pastor Pedro. Ô, pastor, viemos trazer uma oferta aqui. E a oferta na época se depositava aos pés dos apóstolos. Colocaram lá aos pés de Pedro. Não era uma oferta pequena, não. Imagino que era uma oferta grande, apesar de ser bem menos do que eles tinham proposto de ofertar, tinham falado que ofertariam. Pedro olha e fala assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? A Bíblia fala que o Ananias caiu e morreu na frente de Pedro. Passou um tempinho, pegaram o corpo de Ananias e levaram embora para enterrar. Chega a esposa dele, Safira. Aí o Pedro dá oportunidade para ela, né? Porque Deus já conhecia o plano do coração. Por quanto vendeste a propriedade e tal? Foi por esse valor? Ela disse sim, foi por esse valor. Ela falou: por que você, Pedro falou assim, por que você combinou com o seu marido? E vocês dois para blasfemarem contra o Espírito Santo. Para mentirem, perdão, contra o Espírito Santo. Não foi a homens que mentiram, mas a Deus. Os homens que levaram o corpo do seu marido agora te levarão. E ela caiu. Olha que coisa séria. Nossa, pastor, mas isso aí é lá no tempo da lei, onde Deus fulminava, onde Deus vinha com fogo. Não, esse é o tempo da graça, depois que Jesus já tinha vindo. Olha para você ver. Isso é coisa séria. Como é que você está honrando a Deus no teu coração? Cuidado com os planos que você tem aí, irmão. Cuidado. Porque tem gente que vem com aquela honra, mas Deus sabe que é uma honra falsa, é uma honra mentirosa, não é uma honra verdadeira. Ah, Senhor, eu estou aqui te honrando, mas Deus conhece os planos do coração. É a partir de lá que Deus vai ver. É a partir de lá que Deus vai olhar. Graças a Deus hoje não morreu ninguém, pelo menos não sei. Se foi por esse motivo, né? Quando morre um ou outro aí. Não sei. Só Deus é quem sabe. Mas, às vezes não morre fisicamente, mas morre o casamento, morre a família, morre a vida financeira, e a pessoa não sabe por quê. Ai, por que o meu casamento morreu de uma hora para outra? Meu irmão, às vezes ninguém viu, mas foi pelos planos que estavam lá no coração. É lá que começou a desonra. É lá que começa a amarração. É lá onde Deus começa a ser desonrado e as coisas não vão para frente. Olha o que fala no capítulo 28 aí de Isaías, rapidinho, para a gente não demorar. Isaías capítulo 28, verso 20. Pode colocar na Bíblia corrigida mesmo, tá? Isaías 28, 20. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Coisa séria, irmão. Antes de Deus ver a atitude, Ele já viu o plano, Ele já viu o propósito do coração. Por isso que Ele diz: esse povo se aproxima de mim. Oh, glória a Deus, se aproxima de Deus é algo bom. Depende, porque tem gente que vem para a igreja até, se aproxima de Deus, mas honra com os lábios e o coração está longe. Ai, quem quer esconder o seu plano de Deus? Olha o que diz Isaías 28, 20. Quem achou, diga amém. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. É o que está acontecendo na vida de muita gente. Pela falta da honra, as coisas estão se estreitando, está se encurtando. A cama é um lugar para ter descanso, e a pessoa não consegue descansar. O cobertor é algo para se cobrir, e a pessoa não consegue se agasalhar. Está sempre faltando. Veja os planos do seu coração. Não estou tirando isso da minha cabeça. Você quer ver uma coisa? Vamos lá para Ageu capítulo 1.
aí pertinho no Velho Testamento, o livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Ageu 2:1. Para ficar mais fácil, se você quiser, abra lá em Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Aí você vai voltando, você vai passar por Zacarias e vai chegar em Ageu. Pronto. Você abre lá no último livro do Velho Testamento, é Malaquias, volta para Ageu. Nós temos que prestar mais atenção no nosso coração, na intenção do nosso coração. Porque tem coisa que às vezes até parece honra para Deus, mas Deus está olhando lá no coração. Como é que você vem para o culto? Como é que você vem para a igreja? Você vem porque é uma coisa engessada, já uma religiosidade, todo domingo estou lá na igreja. Do mesmo jeito que o católico vai, do mesmo jeito que o espírita vai, que o budista faz. Religiosidade, ou você está servindo a Deus de coração? Ou é verdadeiramente de coração? Ou você vem com sede no seu coração para servir a Deus, para aprender da palavra, para servir melhor a Deus? Porque a honra ou a desonra a Deus começa no coração. Como é que você pega a Bíblia para ler? Como é que você pega a Bíblia? Como é que você ora? Ou se é que pega, né? A palavra de Deus. Como é que você tem feito sua oferta? Como é que você tem devolvido o seu dízimo? Eu falo para você, não estou querendo expor ninguém, eu não estou querendo exaltar o homem a si, mas as atitudes. Geralmente, nem sou eu que conto as ofertas, que cuida de tudo, é mais a minha esposa do que eu até. Mas tem vezes que eu já tive a oportunidade de contar a oferta e ver as ofertas que foram feitas naquele dia, e eu já vi cada coisa assim que eu falei, meu Deus, que coisa, que honra, que prazer que a pessoa tem em fazer a sua oferta, em devolver o seu dízimo. Eu já vi envelopes de dízimo perfumado. Eu já vi envelopes de dízimo com escritos de agradecimento. Jesus, obrigado por poder fazer essa oferta. Obrigado por poder devolver esse dízimo. Senhor, obrigado por poder fazer assim. Estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Não estou dizendo. Talvez, como eu disse, começa lá no coração. Talvez você nunca escreveu nada, nunca fez nada no envelope, mas no seu coração você tem aquela satisfação de fazer as coisas para Deus. Mas eu me alegro muito quando eu vejo isso, tem certas atitudes simples que você percebe. Imagino eu que vejo a atitude, imagina Deus que vê o quê? O coração. Por isso que tem gente que é tão abençoado, e vai continuar sendo, é tão honrado. Às vezes eu vejo ofertas pequenas ali, dízimo, oferta de 10 centavos, falo, meu Deus, olha a fidelidade dessa pessoa. Nossa, pastor, mas 10 centavos vai ajudar a igreja? Talvez não ajude tanto quanto precisaria, mas mostra a fidelidade daquela pessoa no pouco. A fidelidade, o quanto ela honra a Deus, mesmo sendo tão pouco. E tem gente que não leva isso a sério, não leva com uma oferta sincera mesmo de todo o seu coração. É aí que começa a honra ou a desonra. Não é só pelo valor. Não é não. Claro que o valor também, te mostrei que Ananias ele prometeu a Deus um valor e quis fazer outro, seu coração estava no dinheiro, ele mentiu a Deus. Honrou com um valor em oferta, mas desonrou com a mentira no seu coração. A mentira no seu coração. Pode ser que você desonre a Deus até com uma oferta. Você faz uma oferta, mas no seu coração você sabe que você podia fazer melhor. Por aí vai. Isso não é só na área financeira. Isso é em todas as áreas. Eu venho só no domingo, mas no meu coração eu sei que eu poderia vir na quarta se eu fizesse um esforço, eu poderia vir na sexta se eu fizesse um pouquinho mais de força. Aí no domingo eu venho e digo, Deus, o Senhor é tudo para mim. Deus está dizendo, é nada. Você me oferece um dia na semana, quando você e eu sabendo, você poderia oferecer 2. Ou você poderia oferecer 3. Me perdoe, eu sei que não são todos os casos. Eu sei que tem gente que tem que se esforçar muito, talvez para estar só no domingo ainda. Mas tem muitos casos que não. Que não. Na verdade, parece uma honra, mas lá no coração Deus está vendo que não é. O que parece não é? Por isso que Deus falou assim, é um povo que se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, parece honra, mas eu vejo além disso, eu vejo lá no
coração. E não dá, para mim não é honra, meia honra, porque o coração não concorda com a boca, às vezes as atitudes não concordam com a palavra, é uma meia honra. E olha como isso é sério. Ele diz assim, Ageu, capítulo 1, perdão, falei capítulo 2, mas é o 1. Capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Sabe o que significa isso? Esse povo estava dizendo assim, não, agora não é hora de fazer as coisas na casa de Deus, não. Por quê, pastor? Você vai ver, porque eles estavam muito ocupados com as suas próprias casas, com as suas próprias coisas. A Bíblia, a linguagem de hoje, coloca para mim, que eu estou usando hoje essa versão, o Samuel, da Bíblia, a linguagem de hoje. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Não, agora não é hora de ficar mexendo com essas coisas, não. Agora não é hora ainda. Não, as coisas estão muito difíceis, estão muito apertado. Olha, a luta está muito grande. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E eu te pergunto, quando é que vai chegar o tempo? Por quê? Eles diziam que não era um tempo para fazer as coisas para Deus, para edificar a casa do Senhor. Mas olha o que Deus vai mostrar para eles. 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa, que era a casa de Deus, há de ficar o quê? Não está batendo. Deus está dizendo assim, olha, vocês dizem que não é tempo de fazer para mim, para a minha casa, de oferecer a mim, mas para vocês há tempo. Olha o que Deus está dizendo. É para vós tempo de habitar em vossas casas estucadas, e esta casa ficar o quê? Deserta. A outra tradução é a Bíblia NVI, se eu não me engano. Não pode colocar no... isso, NVI. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua o quê? Destruída. Deus estava reclamando, olha, a prioridade está sendo vocês e não a mim. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós, irmão. E o que Deus vai mandar eles fazerem? Presta atenção. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler juntos, eu quero que você leia junto comigo, por favor. Aplicai o vosso coração aos vossos... Você entende o que significa isso? Aplicai o vosso coração aos vossos... É o que eu estou falando desde o começo. A honra ou a desonra começa onde? No coração. Porque o seu caminho parece um, está sendo um, mas o seu coração está sendo outro. Ô meu irmão, aplica seu coração ao seu caminho. Começa daqui. Veja como está sendo a honra a Deus no seu coração. Veja o que está aqui. Porque o meu caminho pode ser um, mas o meu coração está sendo outro. O mesmo versículo, põe para mim. Está aqui. Não, a Bíblia é a linguagem de hoje. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Pensa aí, irmão. Examina, reflete, pega o seu coração, coloca nos seus caminhos. Veja se realmente, como é que você tem feito para Deus, o que é que você tem feito para Deus, se não é, como Isaías disse, regras de homem, religiosidade, se realmente você tem servido a Deus de coração. Veja, por quê? Deus mandou esse povo examinar a vida deles, pensar no que eles estão fazendo, e Deus vai mostrar para eles o que eles estavam passando, e eles não estavam percebendo que era por causa dessa desonra, do que eles estavam fazendo para Deus. 6, Deus diz: semeais muito e recolheis pouco. Irmão, que eu escute gente falando isso: pastor, eu entrego currículo para tudo quanto é lugar, e não consigo emprego em lugar nenhum. Semeais muito e colheis? Estou dizendo que é todo o caso, tá? Mas começa a honrar a Deus para você ver. Teve vários testemunhos essas semanas aí. Tem gente que não foi nem atrás de emprego, o emprego veio atrás dela. Veja se não é o caso. Semeais muito e colheis pouco. E olha o que mais Deus vai falar. Comeis
mas não vos fartais. Quando você é fiel a Deus, irmão, você planta menos e colhe mais. A Bíblia diz que Isaías plantou uma semente, e de cada uma semente ele colheu 100. Veja se não tem sido o seu caso. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, a Bíblia manda. Comeis e não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E olha essa parte, e o que recebe salário, recebe num saquitel, não dá para nada. Já viu essa expressão? As pessoas falam muito isso hoje, né? Meu dinheiro parece que está sendo colocado num saco furado. E Deus está mostrando por quê? Porque esse povo estava mais preocupado com a casa deles até do que a casa de Deus. Dizia assim, olha, não é tempo de fazer as coisas para Deus. Não, não dá tempo não. Não é tempo agora. Ah, deixa para outro dia. Ah, deixa para outra hora. E assim vai. E assim vai. Mas para ele ou para ela sempre dá tempo. Para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que ela está fazendo. Veja, meu irmão, porque eu estou falando para você, Deus olha lá no coração. Deus olha lá no coração. E Deus está mostrando o motivo da dificuldade desse povo. Era um povo que semeava muito, mas colhia pouco. Era um povo, meu irmão, que comia, não se fartava, bebia, não se saciava. Era um povo, como diz ali, que colocava o seu salário, olha lá, num saquitel furado. O salário que o trabalhador recebe, não dá para viver. Eu falo, tem gente que até hoje luta contra isso, né? Fala, não pastor, mas eu não acredito nesse negócio de dízimo e oferta. Olha, deixa de acreditar em dízimo e oferta, começa a acreditar em honra então. Hoje é domingo das primícias, primícia significa a primeira parte. Começa a honrar a Deus com a primeira parte para você ver. Se Deus não vai lhe abençoar, se as portas não vão se abrir. Continua, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, de novo, aplicai o vosso coração aos vossos. Por que Deus fala tanto do coração? Porque honra ou desonra vem da onde? Do coração. Não é só a atitude, não é palavras apenas. Deus está olhando lá no seu coração. Ele fala no 8, subi o monte e trazei madeira, e edificai casa, e dela me agradarei, e eu serei o quê? Glorificado, diz quem? Senhor. Olha o 9, olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco quando tu trouxe para casa, eu lhe assoprei. Misericórdia. Já era difícil, já era uma luta, mas aquele povo era um povo que olhava para muita coisa, via muita coisa, só que alcançava bem pouco. E o pouco quando conseguia, olha o que Deus está dizendo, quando você trouxe para casa, eu fiz assim, ó, soprei. Misericórdia. Por quê? Ele diz, por causa da minha casa, que está o quê? Deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Que coisa séria. Veja como você tem oferecido honra a Deus hoje. Ninguém consegue esconder profundamente do Senhor o propósito do seu coração. Isaías falou isso. Não queira, ainda que eu faça algo aqui hoje, eu estou aqui na igreja, eu venho, mas se a minha honra está sendo de boca, de palavras, Deus está vendo isso. E Deus estava escancarando para aquele povo as consequências do que eles estavam fazendo para Deus. E hoje o pastor também está escancarando para mim e para você. Como é que eu estou servindo a Deus? É de verdade? É de coração? Ou o meu temor só consiste em regras? Eu tenho que estar lá na igreja domingo. Eu tenho que estar, mas não é um prazer, não é uma alegria mais. Não é de todo o coração. Eu até ofereço a Deus, mas Deus sabe que aquilo não é realmente o meu melhor. Eu também sei. Começa hoje a falar com Deus, Senhor, eu vou mudar isso na minha vida. Toma uma decisão hoje na sua vida. Você que estava com planos aí, como eu falei, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, mas ninguém viu. Não. Irmão, Deus está mostrando para você hoje, como eu falei no começo, que não é a atitude que Ele vai ver, não. Ele já está vendo o plano já no coração, já está te alertando. Não faz não. Não faça.
Não faz como Ananias e Safira, que já foram planejar já. Olha, nós devemos fazer tanto para Deus, mas não vamos fazer esse tanto, não vamos fazer o contrário. Planejou ali, vamos lá agora para a igreja, está tudo certo. Não faz isso não. Domingo que vem a Santa Ceia. Durante a semana ninguém vai ver o que eu estou fazendo, ninguém vai ver se eu faço isso, se eu faço aquilo. Não, irmão. Não. Deus está vendo lá o seu coração. Quando você vier domingo que vem para a Santa Ceia, já vem com o seu coração honrando a Deus. Já começa a partir de hoje, durante essa semana, Deus, eu quero honrar o Senhor. Quero estar ali na Santa Ceia de todo o meu coração em nome de Jesus. Porque do Senhor não dá para esconder plano. Do Senhor não dá para esconder o propósito do meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém, Jesus? Fique de pé então que eu quero orar por você agora. Isso. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Pega esse anel aí. Quem tem um anel, quem não tem, você coloca a sua mão mesmo. Coloca no seu coração agora. Em nome de Jesus. Isso. Fecha os teus olhos. Coloca assim a sua mão no seu coração. Pai, o Senhor mandou várias vezes: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. É o que nós vamos fazer agora. Jesus, nós queremos ser sinceros diante do Senhor. Ninguém consegue esconder profundamente o seu propósito do Senhor. E tem gente que estava com um propósito errado aqui. Tem gente que estava com um plano errado no coração. Dizendo, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas Deus já viu, antes de você fazer, Deus já viu o seu plano e está te repreendendo hoje. Não faça. Não faça não. Não faça o que é errado, não faça o que desagrada a Deus. Mas diante de Deus vai ficar tudo certo. Diante das pessoas parece que vai estar tudo certo. Mas e diante de Deus, como é que vai ser? Ninguém consegue esconder o seu plano do Senhor. É lá no coração que a coisa começa, irmão. É lá no coração que começa a honra. É lá no coração que começa a desonra também. Lá na sua mente, lá nos seus pensamentos. Pastor, coisa não está indo na minha vida. Está tudo amarrado, não vai para frente. Se eu semeio muito, colho pouco. A minha cama parece que está curta. O meu cobertor parece que não cobre. Eu como e não me sacio, eu bebo e não me sacio. O meu salário parece estar sendo colocado num saco furado. Quem sabe a sua situação? Rasga o seu coração diante de Deus agora. Com sinceridade. Fale com Deus agora. Jesus, o meu salário parece estar sendo colocado num saco furado. Senhor, me ajuda a te honrar de coração. Eu quero honrar o Senhor de coração, porque essa palavra não falha, irmão. Quando Ele diz aos que me honram, eu honrarei. Pode ter certeza que Ele vai honrar. Ele vai honrar. Quando Ele olha lá no coração e Ele vê uma honra sincera, Ele também honra. Como é que você tem vindo para a igreja? Quando você vem para cá, o que é que você tem oferecido a Deus? Realmente é o seu melhor? Ou é como Ananias e Safira, que ofereceram uma boa parte, mas que não era a verdade? É a sua verdade que você tem oferecido a Deus? É a tua verdade que você tem, é com a tua verdade que você tem servido ao Senhor? É com a tua verdade que você tem andado na presença de Deus? Ou você ainda tenta esconder de Deus planos no escuro, planos obscuros? Se ainda tinha, Deus te descobriu hoje, mostrou para você, te revelou os planos do seu coração, que a Bíblia fala que na casa de Deus, os propósitos do coração seriam descobertos. Isso aconteceu hoje com você. Pede perdão a Deus agora. Fala, Senhor, me perdoa. Perdoa porque o Senhor sabe, os meus planos não dá para esconder do Senhor. Os propósitos do meu coração não dá para esconder do Senhor. Na minha mente não dá para esconder, dá para esconder da esposa, dá para esconder do meu marido, mas do Senhor não dá. Dá para esconder do meu patrão, do pastor, mas do Senhor não dá. Fala para ele, me perdoa, Senhor. Em o nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga, Senhor Jesus, eu quero te honrar de todo o meu coração. Diga, me ajuda a te honrar. Diga, não só de palavras, não só com os lábios, mas com todo o meu coração, em o nome de Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus.
Essa é a última semana da honra. E essa semana eu quero que seja a semana de mais testemunhos esse mês todo. Amém? Sei que já teve muitas bênçãos aí, muita gente contou testemunho, mas essa semana vai ser a semana que mais teremos testemunhos em nome de Jesus. Você crê nisso, sim ou não? Pode sentar, fica à vontade. Deus está operando no nosso meio, diga glória a Deus. Deus vai honrar muita gente aqui, em nome de Jesus. Você crê nisso, sim ou não? Glória a Deus. Os irmãos vão passar aí agora o envelope do dízimo, de oferta. Quem precisa, pega com eles em nome de Jesus. Está ali também o envelope da nossa Santa Ceia. Domingo que vem é Santa Ceia do Senhor. Não falte na casa de Deus. Venha, honra a Deus com aquela oferta que você falou, ou que Ele pediu a você, que Ele falou no seu coração. Honra. Eu lembro que eu falei aqui que eu não ia falar valores, mas que Deus ia pedir para você, e você ia honrá-lo com aquilo que Ele te pediu. Então você